paz do Senhor, a paz do Senhor a todos, bom dia, que Deus abençoe a sua vida nessa manhã de domingo, hoje dia 14 de junho de 2020, nós estamos iniciando mais uma escola bíblica de quarentena, nessa situação complexa que o mundo vive, e eu quero já pedir a você que está participando a compartilhar, a convidar os irmãos, seus amigos, para poder estar participando conosco, estar acordando o povo aí da sua casa para poder participar dessa palavra. Hoje nós vamos entrar num texto bem simples, porém vai ser um texto que vai haver alguns conflitos de pensamentos sobre, talvez algumas críticas, talvez algumas discussões, e é interessante que isso aconteça para que a mente seja aberta, né, para que todos possam participar do estudo de hoje. Hoje, no dia 14, domingo, segundo domingo do mês, no nosso ministério é Santa Ceia do Senhor, a lembrança da Páscoa do Senhor. E o texto que eu vou aplicar hoje é sobre isso. Eu vou trazer um texto mais simples, mais objetivo e um pouco mais rápido. Nós vamos falar hoje diretamente sobre a Páscoa e sobre o primeiro protesto e o primeiro também protestante. Nós sabemos que nós evangélicos somos considerados como protestantes, né, perante a sociedade, porque devido ao protesto de Martim Lutero, e ali nós ficamos considerados como igreja protestante. E eu louvo a Deus por ser uma igreja protestante. E hoje eu vou trazer um estudo sobre isso. Pedir aos irmãos que baixar o som do celular para poder a gente ficar aqui bem porque senão vai sair aqui na... Vamos continuar com o texto que nós vamos aplicar hoje, para os irmãos já irem abrindo a Bíblia, procurando aí. Ele se encontra com verso de aplicação lá em Lucas capítulo 22, versículo 19, só a última frase do versículo. E o texto de estudo vai ser Êxodo, no capítulo 12. Então, os irmãos podem ir procurando. E antes de nós entrarmos no estudo, eu quero já fazer uma oração. Nós já vamos ter serviço Santa Ceia hoje na igreja, tá? Os irmãos que quiserem participar da Santa Ceia podem se encaminhar para o templo, porque nós estamos com um sistema bem interessante para poder aplicar a Santa Ceia, bem seguro, né? Você não vai correr risco de contaminação, pelo contrário, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Eis-me Aqui Senhor, no bairro Pinheiros, em Aperibé, tomou todas as precauções para que tudo ocorra bem com seus membros, né? Com um senso de responsabilidade, nós corremos atrás e compramos máscaras, álcool em gel, e fizemos um sistema bem seguro para que os membros de nossa igreja, ao se direcionar para o templo, né, e dentro do templo, evite toda e qualquer contaminação, tá? Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Edivaldo Lopes Torres, o nosso pastor dirigente, pastor Jorge Luiz Ribeiro, e assim também todo o ministério, todo o corpo ministerial junto, né, que vem lutando em oração e em perseverança, né, para que a igreja alcance o reino dos céus, e lutando em oração também pelos membros, em busca, em visita, de uma forma bem cautelar, para que tudo vai bem, né? Eu quero convidar você já a deixar sua Bíblia aberta aí, Lucas 22, 19, última frase, e Êxodo capítulo 12 também, onde nós vamos entrar no estudo em questão. Alguns irmãos já conhecem
essa aplicação, mas nós vamos entrar e eu quero te pedir que você venha fazer uma participação na live, comentários, né? Quem tiver presente, comentário ao vivo também, fazer uma live bem rápida para que nós possamos passar para a Santa Ceia do Senhor e não enfadar os irmãos. Vamos orar ao Senhor. Altíssimo Deus, Pai Criador dos céus e da terra, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, Pai. Muito obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos na sua presença. Visita, Senhor, os acamados agora. Visita, Senhor, os enfermos. Traz saúde. Vai repreendendo tudo que não provém de Ti. Joga por terra todo mal. Cobre com Teu sangue, meu Deus. Em nome de Jesus. Vai repreendendo agora, Senhor, toda enfermidade, Senhor, toda preocupação dos Teus servos. Traz, Senhor, a eles segurança na fé, Deus. Em nome de Jesus. Nessa manhã entramos, Senhor, no estudo da Sua palavra, concernente à Páscoa, Senhor. Oh, meu Deus, que a luz do Teu Espírito Santo, Espírito esse revelador e ensinador, Espírito de sabedoria e de conhecimento, que Ele venha repousar sobre nós, de forma, Senhor, que venha trazer todo entendimento e conhecimento a respeito, Senhor, do texto em aplicação. Meu Deus, que o Senhor venha nos, meu Pai, ministrar em nossos corações e nos revelar conteúdos, Senhor, formidáveis a respeito dessa palavra. Que o Senhor venha nos ensinar cada dia mais a respeito do que é comunhão, do que é estar, Senhor, adorando a Ti em comunhão. Sê conosco, em nome de Jesus, e joga por terra todo o mal. Nos dê um estudo abençoado nessa manhã, Pai. Amém. Glória a Deus. Amados, o texto de Lucas, capítulo 22. Versículo 19. E o último versículo diz da seguinte forma. A última frase do versículo, diz assim: fazei isto em memória de mim. Repetindo, fazei isto em memória de mim. A leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 1. Em diante. E diz assim, até o versículo 10. E falou o Senhor Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o primeiro mês dos meses, este vos será o primeiro mês dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um. Fazeis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês.
e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrifício à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, na verga da porta das casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, os pés e com a frissura. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, a Páscoa instituída por Deus, ela vem trazer a lembrança de um momento histórico na vida dos egípcios, onde Deus aprove a libertação do povo do Egito. O povo de Israel ficou preso no Egito durante 400 anos, após a ida de José, filho de Jacó, para o Egito, que ele foi por meio dos seus irmãos que o venderam como escravo, e ele foi comprado por Potifar, que era um chefe da guarda de Faraó, e José foi morar na casa de Potifar e cuidar dos bens de Potifar, até que ele foi considerado como abusador da mulher de Potifar, porque ela tentou contra ele e ele não quis. Então ela inventou a história que ele tinha abusado dela, e ele foi preso e ficou preso. E depois de ele estar preso, ele teve a oportunidade de estar diante do rei, diante de Faraó, revelando o sonho de Faraó, e ele assim revelou e foi convidado por Faraó para ser governador do Egito. E ao ser governador, quando o Egito passou por toda a escassez, ele administrou muito bem, e assim levou a família do seu pai, Jacó, que já era chamado Israel, para o Egito. Então toda a família de Israel, os outros 11 filhos e netos e bisnetos, foram para o Egito junto com Israel, e ali cresceram. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Êxodo que aquele faraó que colocou José como governador morreu, e o outro assumiu, e aquele outro que assumiu, ele oprimia muito o povo de Israel, fazia o povo de Israel como escravo. E a Bíblia vai dizer que quanto mais ele oprimia o povo de Israel, mais o povo de Israel crescia em números, e a mão de obra israelita era muito usada no Egito. Deus então resolve libertar o povo do Egito, porque Deus chamou Moisés, que estava morando junto com seu sogro Jetro, fugido do Egito por ter matado um soldado egípcio. E o Senhor chamou Moisés, e ele teve uma revelação física e espiritual, ou uma experiência direta com Deus, vendo uma sarça pegar fogo e não se consumir. É onde ele se aproximou, e Deus colocou uma ordem para Moisés de libertar o povo do Egito, para que o povo pudesse adorar ele no deserto.
E Moisés foi até o faraó para poder pedir a ele que liberasse o povo para ir para o deserto adorar. Só que ele não quis liberar. E nessa situação, Deus então lançou 10 pragas. E a cada praga que Deus lançava, o faraó chegava para Moisés e falava: pede para o seu Deus parar, porque eu vou liberar o povo para poder adorar. Só que o próprio Deus, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus endurecia o coração de Faraó para que ele não liberasse o povo para ir para o deserto adorar. E assim, por resposta a essa decisão dele, Deus mandava mais uma praga. E assim foi acontecendo. E Deus foi castigando o Egito, praga a praga. No início do texto de Êxodo, Deus vai trazer uma palavra onde Moisés escreve que Deus falou da seguinte forma: ai daquele que aprisionar o meu primogênito. Está lá, se eu não me engano, no capítulo 3. Então, Deus já estava sentindo a dor de ter o seu primogênito preso. Quem é esse primogênito de Deus? A Bíblia vai dizer que Deus faz uma separação através dos primeiros patriarcas para poder formar uma família, que seria essa família depois um reino esse de Deus. E para ele fazer essa separação, ele começa separando Abrão dos seus pais, tirando da terra de Uz. Logo depois, Abrão tem uma promessa de um filho, e logo, mesmo depois de velho, ele tem um filho chamado Isaac. Isaac casa-se com Rebeca, e Rebeca, ao estar grávida de 2 filhos, ela ora ao Senhor, porque os filhos mexiam muito dentro do ventre, e ela perguntou a Deus por que estava acontecendo aquilo. E Deus falou com ela que 2 nações iam sair do ventre, porém a maior serviria a menor. E nasceu Esaú, e logo depois de Esaú nasceu Jacó, segurando no calcanhar de Esaú. Os filhos cresceram, e na adolescência Esaú chegou cansado da caça e com fome, e Jacó tinha feito um guisado, lentilha, e Esaú pediu a Jacó que o desse de comer, que ele estava com fome. E Jacó então negociou com Esaú a primogenitura, o direito de ser o primeiro filho, porque o primogênito, ele tinha direito de receber a bênção completa do seu pai, ele tinha direito de receber a herança completa. Então ele negociou com Esaú a primogenitura, e Esaú respondeu da seguinte forma: de que me serve essa primogenitura? Eu troco com você, pode ficar com ela. Então Esaú trocou com Jacó a primogenitura em troco daquele prato de lentilha, porque para ele melhor era saciar a fome momentânea do que ser primogênito de Deus. Aleluias, glória a Deus. E o tempo passou, Isaac ficou velho e cego, e ele chegou nos dias de abençoar o primogênito. Ele, por sua vez, chamou Esaú, que era o que tinha nascido primeiro, e falou: Esaú, vai e prepara para mim um guisado, porque hoje hei de te abençoar. Porém Rebeca, ouvindo por trás da porta, ouviu que Isaac tinha essa presciência, que já tinha tomado essa decisão de abençoar. E então ela correu e falou com Jacó: Jacó, vai aqui no quintal mesmo,
mata um cabrito, pega a pele do cabrito, se veste, coloca no seu pescoço, nos seus braços, para que você se pareça com Esaú, porque seu pai está velho, ele só vai tocar, ele não vai ver, ele está cego. Para que você se pareça com Esaú e receba a bênção, que é sua de direito, porque o seu irmão trocou contigo na adolescência em troco de um prato de lentilha. Esse texto que eu vou parar agora para poder fazer um parêntese dele, é muito contestado por alguns pregadores da palavra, onde resulta que, ou definem que Jacó é enganador, e que Jacó enganou o seu irmão para receber a bênção. Mas quando eles dizem isso, eles esquecem da negociação da adolescência. E pela negociação, Jacó tinha por direito a primogenitura. Talvez se Esaú lembrasse disso, quando seu pai mandasse ele preparar o guisado, ele responderia: papai, não posso, porque esse direito já não é mais meu. Eu dei ele para Jacó na adolescência em troco de um prato de lentilha, mas ele não se lembrou disso, pelo contrário, ele foi logo preparar o guisado para poder ele receber a bênção. Só que quando ele foi preparar o guisado, ele escolheu o lugar errado para poder buscar o animal para imolar, porque ele foi lá fora, aonde ele era acostumado a ir, aonde ele era acostumado a caçar. Ele não foi buscar algo perto, ele foi buscar algo longe. E quando Rebeca ouve e ela fala: não, esse direito não é mais de Esaú, esse direito é de Jacó. E ela chama Jacó e conversa com Jacó para ele poder buscar um cabrito que estava no quintal. Ou seja, tem muita gente que prefere buscar as bênçãos lá de fora, buscar as coisas lá de fora, estão esquecendo que a bênção está dentro do quintal, está perto, está dentro de casa, e está buscando as coisas lá fora, e com isso perde tempo, enquanto outros estão mais perto da bênção. Jacó, naquele momento, ele discutiu com sua mãe, dizendo: mãe, eu vou ficar como amaldiçoado perante o meu pai. E ela respondeu dizendo: eu me faço de maldita por ti, mas você vai fazer e vai receber o que é de direito. Jacó então foi, se vestiu com a pele do animal e chegou com o guisado perante o seu pai Isaque. Isaque respondeu da seguinte forma: a voz é de Jacó, porém o corpo é de Esaú. E ele abençoou Jacó. E quando seu irmão chegou furioso, porque foi lá para ser abençoado, o seu pai falando: eu já abençoei, não posso dar duas bênçãos, a bênção é uma só. Então ele fica furioso e Jacó foge. E Jacó foge e vai para Padã, e ali conhece Raquel, se apaixona e passa a trabalhar para Labão. E ao trabalhar para Labão, que é irmão de Rebeca, seu tio, ele tem que trabalhar 14 anos para poder casar com Raquel, porque 7 anos foi para poder casar com uma filha. Mas quando ele foi casar com ela, não era Raquel, era Lia, porque primeiro tinha que ser a mais velha. Depois ele trabalha mais 7 anos para poder casar com Raquel. E com essas mulheres e mais 2 concubinas, que são as 2 empregadas, uma de cada, ele tem 12 filhos e uma filha. E assim, depois de 20 anos trabalhando, Deus manda Jacó sair dali e voltar para a terra, para a casa dos seus pais. E então Jacó sai e volta para a casa dos seus pais para consertar-se com seu irmão. E depois de ele consertar-se com seu irmão, Deus manda ele ir para Betel, aonde ele tinha tido uma experiência com Deus no dia que ele fugiu, nos dias que ele fugiu para Padã Arã.
Então ele, antes de ir para Betel, ele chama sua família e manda eles mudarem as vestes, tirarem os ídolos, porque o lugar que para onde eles iam não era qualquer lugar. Eles iam simplesmente para o lugar aonde Jacó definiu como casa de Deus, casa de oração, lugar aonde havia presença de Deus. E Jacó definiu que para ir para a casa de Deus, que para ir para Betel, não pode ir de qualquer maneira, que para ir para Betel não pode ir com os costumes que eles tinham antes, não pode ir com a idolatria, não pode ir com as roupas qualquer. Ele simplesmente define para eles que tem que ser diferente, que tem que haver mudança para poder chegar a Betel. E a sua família assim o faz, e eles vão para Betel e ali crescem até o ponto de acontecer o episódio da venda de José como escravo para o Egito. Agora nós vamos voltar no texto que a gente estava. Assim, no Egito, durante 400 anos, o povo de Israel se multiplicou, cresceu-se muito. E foi crescendo. Aprove Deus então querer que o povo fosse para o deserto para adorar. Só que Faraó não estava permitindo, então Deus mandou as 10 pragas. E na última praga, antes de mandar a última praga, Deus mandou o povo de Israel ficar em casa, isolados, porque essa praga seria uma praga de morte, sendo que eles teriam que cumprir agora um ritual. E nesse ritual, cada um ia pegar um cordeiro novo de 1 ano, ou um cabrito, macho também, novo de 1 ano, imolar ele para poder se alimentar, comer esse animal assado, comer tudo do animal, até as fissuras. Junto com esse animal, seria também pães asmos e ervas amargas. E esse episódio ficou marcado para os israelenses, para os israelitas, como a festa dos pães asmos ou a Páscoa. E eles então prepararam, só que cada um dentro da sua casa tinha que ter um cabrito para si, para a sua família. Cada cabrito para uma família. Em cada casa tinha que ter um cordeiro. Não podia faltar o cordeiro na casa. Na casa era necessário ter um cordeiro. E se caso a família fosse pequena, que pegasse emprestado com o vizinho do lado, mais próximo, a quantidade correta para cada um comer. Aleluias! Nesse momento que você está em casa, isolado, diante dessa pandemia, eu quero te fazer uma pergunta: tem cordeiro na sua casa? O cordeiro está aí na sua casa? Ou você está tendo que pegar emprestado com o vizinho, porque você não tem o cordeiro, ou sua família é pequena, e o gasto é grande? Tem alimento aí na sua casa? E eles tinham que, depois de imolar esse cordeiro, aleluia, é muito importante que você tenha cordeiro em casa. É muito importante que o cordeiro esteja dentro da sua casa.
o Cordeiro de Deus tem que estar na sua casa. É muito importante isso. O Cordeiro de Deus está na sua casa. O que você tem na sua casa como prioridade agora? E então, depois de imolar esse cordeiro, eles tinham que tomar uma atitude de pegar o sangue desse cordeiro, passar no umbrais da porta, para marcar aquele lugar, dizendo: essa casa tem presença do Cordeiro. Aleluia. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo esse mistério? Deixa eu ver quem está ao vivo com a gente aqui. Coloca o seu nome, comenta. Não sei se já tem comentários, os irmãos estão acompanhando aí. Se já tem algum comentário. Tem, pastor? Tem? Eu não estou conseguindo visualizar aqui. Mas é muito importante que tenha cordeiro na casa. E que você defina que a sua casa é uma casa que tem presença de Deus. Define que a sua casa, aleluia, é uma casa onde o anjo da morte não vai passar, não vai entrar, porque tem presença do Cordeiro de Deus. Aleluia. E foi marcada as portas, umbrais da porta. E ali o anjo da morte veio e matou todos os filhos primogênitos do Egito, até os animais. E um dos filhos que morreu foi o filho de Faraó, o único filho. Sabe por que isso? Porque ele tocou no primogênito de Deus, que era Israel. Deus mandou essa praga para matar os primogênitos, para mostrar para ele que ninguém toca no primogênito de Deus. Labás. Porque tocar no primogênito de Deus tem resposta. Quem toca no ungido de Deus tem resposta. Quem toca no primogênito de Deus tem resposta. E Deus mandou essa praga para o Egito. Então Israel fugiu do Egito para o deserto. E ali no deserto, Deus formou Israel uma nação. E ao nacionalizar Israel, formar eles uma nação, dar a eles uma constituição, ficou firmado nos livros israelitas. Israel é um povo que eles levam como regra, como forte regra, os históricos e o livro das famílias. Eles sempre têm que estar ali registrados, os históricos e os livros das famílias. E no deserto, então, ficou definido esse dia como o dia da Páscoa, e esse dia seria reverenciado todo o ano, aos 10 dias do primeiro mês do ano de Israel. Que para nós aqui no calendário judaico, do calendário judaico para o calendário brasileiro, vem chegar próximo a abril, ou o primeiro domingo de abril, né? Segundo domingo de abril, se não me engano, porque já faz a contagem baseada se eu não me engano, no mês de Nissan, e ali para nós vai chegar cá em abril. E então esse período da Páscoa ficou reverenciado anualmente. Foi criado então o tabernáculo no deserto, e eles tinham que adorar de ano em ano. Ia ao templo, ia ao tabernáculo de ano em ano, levar os animais, levar para poder ser imolado, né, pedindo perdão pelos seus pecados.
E esse sangue do cordeiro que seria derramado agora de ano em ano, seria alguns para expiação de pecados de alguma forma, e uns animais específicos para isso, como está no livro de Levítico. Você pode encontrar no livro de Levítico as leis da igreja. E alguns outros animais que seriam imolados, como o cordeiro, por exemplo, seria para adoração a Deus, em reverência, em lembrança, em memória do que ele tinha feito por eles no Egito. Esse período era muito especial, as famílias se uniam, iam todos para um só lugar adorar a Deus. Mudou-se então, porque não era mais cada um na sua casa. Irmãos, agora eles iam ao templo adorar a Deus pelo período pascual, pela festa pascual. Essa festa, chamada Festa dos Pães Asmos, ela tinha uma duração de 7 dias. Era 7 dias de festa, adorando a Deus em memória do Cordeiro do Egito, em memória do Cordeiro que foi imolado nas casas, e em memória do feito por Deus que libertou o povo do Egito. Quando eles adoravam a Deus na Páscoa, a adoração era por estarem libertos. A adoração era porque eles não eram mais do Egito. Eles agora eram libertos. Evangelista Jurandir. Eles agora estavam libertos. Não havia mais preocupação de ser escravo do Egito. É igual quando nós estamos adorando a Deus e adoramos em excelência e queremos dar o melhor, porque estamos libertos. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do Egito, mas louvamos a Deus porque estamos libertos. O Egito não faz mais falta para mim, o pecado não faz mais falta para mim. Mesmo estando no deserto, é melhor estar no deserto adorando a Deus do que estar no Egito como escravo. Essa consciência era para alguns só, porque nem todos que estavam no deserto estavam com o coração liberto. Talvez eles até estavam participando daquela festa junto com os outros, mas a mente deles ainda estava no Egito. A Bíblia vai dizer que eles vão chegar para Moisés e vão fazer várias aplicações dizendo: por que nos tiraste do Egito? Lá nós tínhamos de comer, nós tínhamos de beber, trouxeste-nos para o deserto para poder morrer de fome, para poder morrer de sede. E Deus trazia o maná para eles. E sabendo eles que Deus sempre alimentava os fiéis, não deixava morrer de fome, não deixava morrer de sede, não deixava morrer de frio, não deixava morrer de calor, porque Deus é Deus com aqueles que são com eles, que é dele e que adora a ele. Mesmo assim, eles murmuravam. Sabe, isso acontece muito, e talvez você está falando aí na sua casa: para que ser crente? Eu prefiro estar no pecado, porque tem muito crente que faz isso, tem muito crente que faz aquilo. E eu quero dizer uma coisa para você: ali naquela festa dos pães asmos, lá no deserto, nem todos estavam libertos. Ah, pastor, mas você está dizendo que nem todos estavam libertos, mas todos estavam ali sim. Eles estavam ali fisicamente, mas a mente deles ainda estava ligada no Egito. Isso não é diferente na casa do Senhor. Muitos estão na casa do Senhor com sua mente lá no mundo, com seu pensamento lá no mundo, lembrando das coisas lá do mundo, querendo as coisas lá do mundo, desejando as coisas lá do mundo. Mas importa que alguém adore em espírito e em verdade, e Deus está vendo. A salvação é algo individual, a adoração a Deus é algo individual. Por isso que cada casa tinha que ter o seu cordeiro.
e cada um levar seu cordeiro depois para ser imolado, porque a adoração é algo individual. E todos ali no início, naquele primeiro amor, pegavam o melhor animal, pegavam o animal mais bonito, mais saudável, porque era com o intuito de adorar a Deus. Porque para adorar a Deus você leva o melhor, você escolhe o melhor. O problema é que isso foi virando rotina. O problema é que isso caiu na rotina, irmã Zaida. E ao cair na rotina, eles perderam o primeiro amor. Ao cair na rotina, talvez uns começaram a observar que não importava ser o primeiro cordeiro, que não importava ser o melhor cordeiro, podia ser qualquer um. O sacerdote ia imolar do mesmo jeito. E eles começaram a já perder os valores. E ao perder os valores, eles começaram a trazer qualquer animal. Qualquer animal. E com o tempo, o povo viu que até os sacerdotes, quando já no período de Eli, vê que os filhos de Eli já estavam usurpando da oferta do povo. Então, eles já começam a perder o amor, porque eles esqueceram que a oferta deles e a adoração deles era para Deus. Eles então esqueceram que a oferta e a adoração deles era para Deus e acharam que a adoração e a oferta deles era para o sacerdote. E começaram a observar os erros dos sacerdotes. E ao observar os erros dos sacerdotes, eles perderam o amor a Deus. E quantos às vezes falam: eu não vou adorar a Deus de tal forma, porque os sacerdotes estão usurpando da minha adoração. Porque lá o sacerdote faz isso, o sacerdote faz aquilo, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, você está esquecendo a quem você define a sua adoração. Você está esquecendo a quem você define a sua oferta. Você está esquecendo a quem você direciona isso. Você não direciona a sua oferta e a sua adoração a sacerdote, não. Tem muitos que estão perdendo isso, o primeiro amor, estão procurando os sacerdotes para adorar a eles. Estão definindo a sua adoração a sacerdotes, a profeta, a pastores. Você está esquecendo que eles morrem e passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você está esquecendo que o sacerdote é pecador como você, mas Deus não. E a sua adoração não é para sacerdote, não é para homem, é para Deus. Se você faz o seu melhor, não é para mim, não é para o pastor Edivaldo, não é para o pastor Jorge, você faz o melhor para o seu Deus. É Ele digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E com isso eles foram perdendo o primeiro amor. E a entrada dos reis no período monarca do reino de Israel trouxe ainda mais esfriamento. E com o tempo a festa dos pães asmos foram esquecidas. Porque Deus ficou esquecido para o povo. Porque Deus ficou esquecido na memória do povo. Porque o que Deus fez no Egito para o povo ficou esquecido por eles. Porque os reis se esqueceram que só eram reis de Israel, porque antes Deus tirou o povo do Egito e formou eles uma nação. Senão não haveria nação para eles serem rei. Então os reis, eles começaram a esquecer da festa dos pães asmos. Sabe por quê
a Páscoa ou a Santa Ceia não é mais comemorada por você, porque você esqueceu do que Deus fez por você, porque você esqueceu do que Jesus fez por você, porque você esqueceu da onde Deus te tirou, aleluia, porque você não tem essa preocupação de estar aqui no templo hoje de manhã para tomar a Santa Ceia, sabe por quê? Porque você esqueceu da onde Deus te tirou, é por isso que você não tem essa preocupação. Você não tem essa preocupação de ceiar e de buscar, porque você se esqueceu do que Deus fez por ti, porque a sua memória é curta, você perdeu a memória e não lembra mais do que Deus fez por ti quando você estava no Egito. Aleluia. Só que agora Deus vai usar um rei chamado Ezequias, e você vai encontrar esse texto em 2 Crônicas, no capítulo 28 e 29, e você vai encontrar também uma aplicação forte desse texto, lá em Isaías, no capítulo 10, no versículo 27, se eu não me engano. E está escrito que Ezequias assumiu o reino e tomou a decisão de restaurar o templo que já havia sido esquecido e quebrado. E ao restaurar o templo, ele mandou cartas para as províncias, informando que a festa dos pães asmos ia voltar. Ia acontecer de novo a festa dos pães asmos. 2 Crônicas, capítulo 29, se eu não me engano. E aquele povo então se voltou para ir adorar a Deus. E aquele povo então se voltou para ir lá relembrar a festa dos pães asmos e adorar novamente a Deus. Ele restaura o templo e manda preparar tudo, porque a festa tão desejada pelos israelitas, que havia de ser esquecido, tinha sido esquecido pelos reis, haveria de voltar. E com 25 anos de idade, quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. E ele no ano seu primeiro ano de reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus vossos pais, e tirai do santuário imundícias, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e deixaram desviar o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas, e também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário do Deus Israel, pelo que veio o grande dia da ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, os entregou à perturbação e assolação e ao assobio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. Ele está informando aos sacerdotes e aos levitas que é tempo de santificar, é tempo de consagrar,
é tempo de limpar a casa do Senhor, restaurar as portas, porque eles haviam esquecido da promessa e do que havia sido feito por Deus e pararam de adorar. Só que quando ele toma essa decisão de fazer isso, é porque Israel estava assolado. Israel tinha recebido cartas de um rei chamado Senaqueribe, informando que ele ia entrar, ia quebrar tudo, ia destruir Israel, ia levar Israel cativo. Ele fez isso para dizer que Deus acendeu a sua ira contra Israel por causa do desleixo de Israel contra Deus. Deus acendeu a ira, irmãos, contra Israel naquela época, porque Israel esqueceu do seu Deus, esqueceu de quem era Deus, e por isso Deus permitiu acontecer aquela grande fúria do reino inimigo contra Israel. Deus acendeu a ira e permitiu, só que Ezequias correu e preparou santuário para Deus. Ezequias, ao invés de correr para poder preparar armas contra Senaqueribe, não, ele foi adorar o seu Deus, porque em tempo de guerra, em tempo de luta, em tempo de aflição, a melhor coisa a fazer é adorar seu Deus. Então ele mandou os sacerdotes, os levitas se prepararem, foi para a praça e falou: nós vamos reabrir o templo. Aleluia, porque o tempo de adorar chegou, o tempo de voltar à pura adoração chegou. E ali eles fizeram a festa dos pães asmos, que durou 14 dias, não mais 7 dias, foi o dobro de adoração. Aleluia. E o Espírito Santo acabou de me revelar, se antes você adora, se antes você já adorava, Deus está mandando para falar para você: adora em dobro. Se antes você orava, Deus está mandando falar para você: ora em dobro. Se antes você buscava, Deus está mandando falar para você: busca em dobro. Porque a assolação está na porta. Busca em dobro, adora em dobro, clama em dobro. Aleluia. Foram 14 dias de festa. E o livro de Isaías, no capítulo 10, versículo 27, e todo o capítulo 10 vai trazer referência a essa festa. Ele vai escrever da seguinte forma: por causa, aleluia, dessa gordura derramada, por causa do óleo derramado, o jugo foi despedaçado. Muitos trazem até esse texto como tema para campanhas, dizendo a unção que despedaça o jugo. Mas eles não sabem às vezes que unção foi essa. Quando foi esse momento dessa unção? Quando que aconteceu esse episódio? E foi quando o povo se reuniu para voltar a adorar a Deus, que a unção que desceu naquele lugar trouxe o mover de Deus e despedaçou o jugo de Senaqueribe. Sabe por que Deus está falando isso? Porque quando você adora, Deus despedaça o jugo. Porque quando você, aleluia, quando você busca, Deus despedaça o jugo. Quando você ora, Deus despedaça o jugo. Quando você adora em espírito e em verdade, Deus despedaça o jugo da sua vida.
Deus quer despedaçar o jugo da sua vida. Importa que você adore em espírito e em verdade. Importa que você exalte em espírito e em verdade. Importa que você busque em espírito e em verdade. E em dobro, como fez o povo de Israel. Adore em dobro, busque em dobro. Sabe por quê, irmãos? Deus está falando que Ele quer uma adoração em espírito e em verdade, porque Ele já começa o livro de Isaías, o próprio Isaías profetizando que Deus fala: para que me serve toda essa gordura, todo esse óleo, todo esse jugo, esses animais imolados? O livro de Isaías já começa no capítulo 1, Isaías trazendo a afirmação de Deus, ou a revelação de Deus, informando que Deus já estava cansado daquela gordura derramada à toa. Que gordura é essa? É aquela gordura onde é qualquer animal, onde o coração não tem mais o espírito adorador, onde a alma não é uma alma adoradora, onde o povo traz só para cumprir rotinas. Aleluia! Onde o povo vem só para cumprir rotinas, mas o seu coração e a sua mente está voltada para outras coisas. E no capítulo de Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 1, Isaías já vai profetizar dizendo: para que me serve toda essa gordura, todo esse sangue derramado? E Deus vai dizer que Ele tem nojo desse sangue derramado, do cheiro dessa gordura, porque não era algo íntegro, não era algo que vinha de dentro, não era o prazer de fazer, fazia por obrigação. E ele no versículo 17, se eu não me engano, ele vai dizer: ainda que seu pecado tivesse vermelho como escarlata, se você buscar de todo o coração e se converter a mim, vai se tornar branco como a neve. Ele já está dizendo, lá no capítulo 1 de Isaías, ele já está profetizando o verdadeiro arrependimento, ele já está profetizando, aleluia, a verdadeira morte que iria acontecer lá no Novo Testamento, mas ele já está profetizando o que era para ser feito pelo povo de Israel. Não era simplesmente um ritual de levar animal para ser imolado, não, mas era uma adoração que viesse de dentro, um arrependimento que viesse de dentro. Isaías, um livro messiânico, um livro profético, já vai trazer e despertar o povo para o que é realmente verdadeira adoração, para o que é realmente verdadeiro louvor, para que é realmente arrependimento e conversão, porque isso era necessário. E ele faz essa menção dizendo: ainda que o seu pecado seja vermelho como escarlata, quando haver conversão de alma e de espírito, quando tiver adoração de alma e de espírito, vai se tornar branco como a neve. Ele já está profetizando que vai chegar o tempo da transformação de dentro para fora, não de fora para dentro. Talvez todos admiravam quando as famílias estavam unidas levando o animal ao santuário. Mas na verdade, a união era só uma imagem. O animal era só uma imagem de um ritual a ser cumprido. Por dentro, aquela família já havia sido dilacerada. Não havia mais prazer de adorar, só estavam cumprindo um ritual. E isso não quebrava o jugo. Esse tipo de ritual não quebrava jugo. Esse tipo de ritual não te liberta. Esse tipo de ritual, aleluia, não te tira do pecado.
não transforma a sua vida. Não adianta você vir à igreja só por aparência. Tem que vir com sentido de busca, tem que vir com sede, tem que vir com fome e sede, aleluia, de Cristo. O tempo passa, depois da restauração do templo, todo ano é feito a Páscoa. Você vai encontrar no texto bíblico uma família indo para a igreja. Só para poder abrir um parênteses nessa aplicação que eu fiz, você vai encontrar lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, uma família indo para a igreja para cumprir um ritual de adorar a Deus com a festa dos pães asmos, onde alguém vai com o coração sedento, alguém vai com o coração quebrantado, alguém vai com o coração contristado, enquanto outra vai zombando, enquanto outra vai falando mal, enquanto a outra vai desdenhando daquela. Você vai encontrar uma família chamada família de Ana e Eucana e Penina, onde Eucana vai levando a sua família para o templo, e durante o caminho, aleluia, do templo, Penina vai zombando de Ana, mesmo sabendo que ela está indo para adorar a Deus, para cumprir a festa dos pães asmos. Para ela não fazia mais diferença, ela só queria saber de zombar de Ana. E Ana vai sofrendo com aquilo, mas talvez a Páscoa é para todos, a ceia é para todos que estão divinamente, aleluias, e espiritualmente consagrados a Deus em comunhão, mas alguns estão indo para a igreja para ceiar de qualquer maneira. E a resposta vai vir. E a resposta vai vir para aqueles que estão com o coração contristados ou quebrantados. Aquele que vier com o coração quebrantado para ceiar, vai ter resposta. Aleluias. Nesse momento que nós estamos passando, tem muitas pessoas falando: estou com saudade da igreja. E tem outros falando: ai, que bom que a igreja não está abrindo. Tem dois tipos de público vindo para a igreja ceiar: aqueles que vêm com adoração, com o espírito de verdade, e aqueles que vêm de qualquer maneira. Aleluia. Quem é você no caminho? Quem é você no caminho? Aleluia. Quem é você? Qual é a sua forma de vir para o templo adorar? Como está o seu coração? O problema é que você não vai voltar com resposta nenhuma, mas Ana voltou para casa, aleluia, com a bênção já na sua vida, porque ela não foi zombando. Voltando lá à aplicação que nós estávamos, de ano em ano continuou-se a festa, e Jesus nasce. Em uma dessas festas, ele com 12 anos, foi ao templo com os seus pais. Só que os seus pais, ao voltar para casa, perderam Jesus, esqueceram Jesus. Voltaram para casa e começaram a procurar na casa dos parentes, nas casas dos vizinhos. E a diferença de uma família que tem a verdadeira adoração e busca a Deus é essa, porque eles buscaram nas casas dos vizinhos e não acharam Jesus, buscaram nas famílias e não acharam Jesus. 3 dias depois, eles voltaram ao templo para saber o que tinha acontecido.
E quando chegaram lá, Jesus estava fazendo o que ele tinha prazer de fazer, sentado com os doutores da lei, conversando no templo. Você não sabe, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você é um reflexo para os seus filhos. Quando você vai para o templo adorando, os seus filhos vão adorando. Quando você vai de qualquer maneira, os seus filhos vão de qualquer maneira. Quando você chega em casa e na sua mesa você começa a falar mal de um, falar mal de outro, o seu filho também vai começar a falar mal de um, falar mal de outro. Quando você chega em casa e começa a falar mal da sua igreja, mal do seu pastor, você vai estar criando no coração do seu filho uma antipatia pela igreja. Não espere que ele cresça com o coração voltado para Deus, onde ele ouve simplesmente coisas ruins da igreja e do templo, onde ele ouve simplesmente que o pastor faz isso, que o pastor faz aquilo, que a irmã faz isso, que a irmã faz aquilo. Você acredita que quando ele crescer ele vai querer ser um adorador? Não. Ele vai falar assim: eu não quero viver nesse mundo hipócrita, aleluia, onde vão todos para a igreja e lá se fazem de unidos, mas quando voltam para casa fica falando mal um do outro. Eu não quero crescer nesse mundo hipócrita, onde um papai vai lá, canta bonito, ora bonito, prega bonito, toma ceia, mas quando ele volta para casa ele bate, ele briga, ele faz isso, ele faz aquilo, ele quebra tudo. Eu não quero viver nesse mundo hipócrita. Mas Jesus, ele tinha uma casa adoradora, ele tinha pais que ensinavam ele de forma abençoada. Então, quando os pais voltam para achar ele, estava onde? Fazendo o que ele gostava de fazer, estar no templo. Só que ele cresce e ele começa a achar hipocrisia no meio dos fariseus, nos doutores da lei. Ele já começa a ver que aqueles pães asmos e aqueles animais já não tem mesma referência do que antes. Em um momento desse, de uma festa dos pães asmos, ao chegar no templo, ele encontra uma bancada do lado de fora, onde estavam vendendo animais, para que aquele que viesse para a igreja de qualquer maneira e esquecesse de trazer, aleluia, a sua oferta, pudesse comprar naquela bancada qualquer animal de qualquer raça para poder oferecer, porque os sacerdotes não estavam preocupados com a raiz da ordem, que era o primeiro animal que tinha 1 ano de idade, limpo, imaculado, sem mancha. Não, eles já estavam querendo qualquer animal, porque a preocupação deles era só o alimento, só alimentar-se. E quando Jesus chega no templo, ele encontra aquela situação onde o amor já havia sido esquecido, onde a adoração já havia sido esquecida, onde simplesmente, mais uma vez, se cumpria um ritual de ir no templo. Jesus se aborrece com aquilo, porque dentro dele ele sabia qual era o verdadeiro sentido da Páscoa, porque dentro dele ele sabia qual era o verdadeiro sentido da ceia. Ele pega um chicote e começa a chicotear aqueles que faziam, e ele deixa uma frase muito forte dizendo: não façais da minha casa casa de comércio. Aleluias. Quando você vem de qualquer maneira adorar Jesus, você acha que ele fica feliz com você?
Quando você traz qualquer coisa para Deus, você acha que Ele fica feliz por você? Quando você vem com seu coração todo sujo, de qualquer maneira, anda de qualquer maneira, e depois quer adorar a Deus, você acha que Jesus recebe a sua adoração? Já perdeu o sentido do que é adorar há muito tempo. Já perdeu o sentido do que é ofertar a Deus há muito tempo. Só está cumprindo o ritual. Eu vou porque o pastor vai me ver. Eu vou porque senão fulano vai falar de mim. Eu vou para que a sociedade me veja que eu sou crente. Mas dentro de você já perdeu o sentido de ser crente há muito tempo. Espera o que de Jesus? Bênção. Qual é o retorno que você espera de Jesus? Bênção. Diante daquela situação, Jesus, ao assumir o seu ministério, ele protesta. Ele começa a protestar. Em um dos atos de protesto, ele vira para um fariseu e fala: necessário é nascer de novo. Da água e do Espírito. Necessário é nascer dentro de você a adoração da água e do Espírito, que não tem mais. E um outro ato de protesto está lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 19, e na última frase, aonde agora ele chama os discípulos para ceiar, para comungar. Só que dessa vez não é no templo. Ele lembra de como foi feito no Egito, na casa. E ele fala aos seus discípulos: vamos, vai lá e segue um homem que está passando com um cântaro de água, vai até a casa dele, porque já tem uma mesa preparada. E hoje nós não vamos ceiar com aqueles lá no templo. Hoje nós vamos ceiar na casa. Interessante que ele não manda os discípulos preparar um cabrito e um cordeiro dessa vez. Ele só manda os discípulos seguir o homem que está com canteiro de água, com cântaro de água. Mas a essência da Páscoa era a imolação do cabrito e do cordeiro. Esse era o ritual da Páscoa daquela época, da ceia daquela época. Só que Jesus protesta. Jesus protesta porque o cordeiro e o cabrito já perderam o valor. Porque o cordeiro e o cabrito já não tinham o mesmo valor. Jesus então protesta. E ele fala: fazei isso agora em memória de mim. Não fazeis mais em memória do cordeiro, não fazeis mais em memória do cabrito, não fazeis mais em memória do Moisés. Não, eu assumo a responsabilidade a partir de agora. Fazei isso em memória de mim. Quando ele está falando isso, aleluia, deixa eu ver quem está presente aqui que eu quero. Aleluia. Quando ele está fazendo isso, ele está falando o seguinte: me leva para a sua casa e anda comigo, fazer isso em memória de mim.
Louvai ao Senhor, comungai em memória de mim. Evangelista Rosemiro, Mancarla, presbíteros que estão presentes, fazei isso em memória de mim. Espera aí, Jesus, mas você quer que eu faça algo em memória do que ainda não aconteceu? Porque quem morreu para poder nos dar libertação foi o cordeiro e o cabrito. Mas ele já está falando: eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora é eu que vou ser o sacrifício. Agora é eu que vou morrer por você. Preste atenção numa coisa: talvez você está perdendo o seu tempo para adorar o que não morreu por você. Talvez você está perdendo o seu tempo. Eu vou entrar nesse texto agora, nessa forma agora, porque o Espírito Santo de Deus está me impulsionando a dizer isso. Você está perdendo o seu tempo simplesmente para adorar um homem, para adorar uma lembrança de um homem ou uma mulher. Você está simplesmente querendo trazer a sua adoração, a sua oferta em memória de um homem e de uma mulher que não morreu por você. Mas olha só, Jesus está mandando dizer para você: fazeis isso em memória de mim. Se você não estiver fazendo memória dele, você está em pecado. Você está em pecado de idolatria. Talvez você está acendendo vela para um homem, para uma mulher, em memória do que eles fizeram, mas você não faz isso em memória de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: a verdadeira adoração é em memória de Cristo. Fazer isso em memória de mim, diz ele. Pastor, mas você está conflitando, está querendo trazer conflito? Não, eu estou querendo trazer para você o protesto que Jesus trouxe. Eu sou protestante sim, porque o meu Jesus protestou por uma falsa adoração, contra uma falsa adoração. O meu Jesus protestou contra uma falsa oferta. Então eu quero protestar sim, hoje, diante de você, dizendo que você está perdendo tempo com essa falsa adoração. Você está perdendo tempo com essa falsa oferta. Você está perdendo tempo. É tempo de resgatar os valores. É tempo de resgatar os valores. É tempo de você lembrar quem morreu por você. Aleluias. É tempo de você lembrar quem foi que fez algo por você. Aleluias. É tempo de você trazer o melhor para Ele, fazer o melhor para Ele. É tempo de você fazer em dobro. É tempo de você fazer em dobro. E eu vou profetizar que sobre a sua vida mal nenhum vai chegar. Eu vou profetizar sobre a sua vida que nenhuma praga vai chegar na sua tenda, porque vai haver adoração em dobro na sua casa. É tempo. Ele está falando: fazer isso em memória de mim. Mas e aí? O que eu devo fazer para fazer parte de Cristo? Para fazer parte dessa comunhão? A Bíblia vai dizer que ele, antes de assumir o seu ministério, ele se batizou. Esse batismo significa renúncia, significa simplesmente que ele quer se arrepender dos seus pecados, morrer para o pecado e viver para Deus. Nós não batizamos criança porque criança não tem sentido de arrependimento, não tem do que se arrepender.
mas um adulto, sim. Jesus foi apresentado ao templo quando criança e batizado aos 30 anos. E logo depois disso, ele, quando entrou no seu ministério, ele pregando, ministrando, ele falou em João 6, aquele que não comer do pão e não beber do vinho, não tem parte comigo. Aquele que não comer de mim, não beber de mim, não tem parte comigo. E ele fala que a partir de agora que ele é o pão da vida, que desceu do céu. E o seu sangue derramado na cruz significa, é simbolizado através do vinho. Que agora quando você não come mais as ervas amargas, nem o cordeiro assado, você come o pão e o vinho. E aquele que tem parte com ele, come o pão e o vinho. E a ceia que ele realizou, pastor, na casa daquele homem, já foi uma ceia diferente. A Páscoa que ele realizou na casa daquele homem já não foi com cabrito assado, já não foi com ervas amargas. Ele realizou dizendo: esse pão é o meu corpo que é partido por vós, tomai e comei, fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse vinho, trazei a lembrança, a memória do que ele fez na cruz por vós. Aí ele fala: esse vinho, esse é o Novo Testamento, uma nova aliança no meu sangue. Ele está trazendo a responsabilidade para ele, dizendo que agora a aliança entre você e Deus é Ele. Essa é uma nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que você come do pão e bebe do vinho, você está reforçando a sua aliança com Deus. Você está mostrando que você tem aliança com Deus. É um simbolismo do que você está em comunhão com Deus. Interessante que no versículo 14 do capítulo 22 de Lucas, ele fala assim: desejei ardentemente comer convosco essa Páscoa. Ele está trazendo a seguinte reflexão: como eu tenho desejo de participar convosco da Santa Ceia, como que eu tenho desejo de participar convosco dessa Páscoa, como que eu tenho desejo de que você participe comigo dessa Páscoa, como que eu tenho desejo de restaurar a aliança com você. O que está faltando para você participar dessa Páscoa? O que está faltando para você fazer parte dessa aliança? O que está faltando para você, aleluias, ter essa comunhão com seu Deus novamente? O que está faltando? Talvez você está falando assim: pastor, está faltando restaurar o templo. O templo está quebrado. O templo precisa ser restaurado. E o templo que você está falando é você mesmo. E você está falando: por eu não estou participando do corpo e do sangue mais, porque o templo está quebrado. Mas eu profetizo que na sua vida, se você der lugar, o Espírito Santo vai restaurar o templo, para que haja novamente comunhão entre você e o seu Deus. Eu profetizo que na sua vida, o Espírito Santo vai restaurar essa aliança entre você e seu Deus. Eu profetizo que na sua vida, o Espírito Santo, aleluia, aleluias, vai entrar em ação na sua vida e vai fazer grande diferença. Eu profetizo que na sua vida o Espírito Santo está te visitando agora pela manhã, e ele está falando assim: como eu desejo que você participe novamente da Santa Ceia, como eu tenho desejo de participar novamente contigo da Santa Ceia. E aí? Vamos participar novamente? Vamos voltar à comunhão com Deus?
Vamos voltar a fazer o melhor para Deus? O que está faltando? O que está faltando para você, aleluia, abrir as suas portas da sua casa, assim como aquele homem abriu, e falar: vem, Senhor Jesus, faz morada aqui, aleluia, faz morada aqui, Senhor Jesus, essa é a sua casa, pode entrar. O que está faltando? Aleluias, para você querer essa comunhão com Deus novamente. O que está faltando? Aleluias. Escreve aí, diz para mim aí o que você precisa. Coloca o seu nome aí, eu vou estar orando por você. Aleluias. Esse domingo nós vamos estar participando da ceia. E esse estudo que eu trouxe hoje foi um estudo rápido, mediante ao que nós estamos preparando para a próxima lição. Essa é uma das lições que já está incluída lá. O protesto de Jesus é simplesmente para que a casa tenha prazer de recebê-lo. Sabe por que ele entrou naquela casa? Porque já havia uma mesa preparada esperando ele. E aí, na sua casa, o que tem preparado esperando Jesus? Como que está o seu coração? Como que está a sua vida? Como que está a sua casa? Que você já preparou esperando Cristo chegar até você? Eu quero orar por você nessa manhã. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de ouvir essa palavra, de aprender essa palavra, esse ensinamento. Nesse momento, Pai, nós participamos do Teu corpo e do Teu sangue, porque trazemos a memória do que o Senhor fez por nós. Deus, eu quero te pedir que você com seus filhos, com esses pais que querem estar em comunhão contigo, que querem participar do Teu corpo e do Teu sangue, mas que tem alguma coisa atrapalhando. Meu Deus, eles estão aqui, igual aquele povo lá no Egito, preso, cativo, e só vão conseguir comer desse pão e desse vinho no momento que eles forem libertos. Então o Espírito Santo de Deus vem libertar agora. Jesus liberta agora. Jesus transforma agora. Jesus quebra os cadeados agora. Jesus quebra a maldição agora. Jesus quebra todo aprisionamento do inimigo agora. Em nome de Jesus, vai repreendendo todo laço do adversário, vai repreendendo todo mal agora. Espírito Santo de Deus, visita a casa dos teus filhos agora. Em nome de Jesus, vai trazendo libertação, vai trazendo cura, vai trazendo restauração, Pai, em nome de Jesus. Faz menção do Teu nome na vida dos Teus filhos e dá vitória nesse domingo, em nome de Jesus. Logo mais, nós temos um culto abençoadíssimo aqui, amém? Nós temos um culto abençoadíssimo. E eu convido a você a participar conosco. O pastor presidente, pastor Edivaldo Lopes Torres, vai estar ministrando sobre a sua vida logo mais. E eu quero convidar você a participar, tá? Entra aí na live. Você que é do nosso ministério, venha ceiar conosco, tá? Vai ser uma bênção, ok? E eu quero profetizar um domingo de bênção para a sua vida, e uma semana abençoada, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. Recebam em nome de Jesus.